E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de dreno e cuidados pós-operatório. Algumas cirurgias elas exigem a necessidade da colocação de drenos para facilitar o esvaziamento do ar líquido, como sangue, como secreções, que fica acumulado na cavidade. O dreno ele pode ser definido como um objeto de forma variada, produzindo em materiais diversos, cuja a finalidade é manter a saída do líquido de uma cavidade para o exterior. E logo de início, nós vamos falar um pouquinho sobre o dreno de Penrose, que é um dreno de borracha tipo látex. Ele é utilizado em cirurgias que vão implicar em possíveis acúmulos local de líquidos infectados ou não no período pós-operatório. E nós devemos lembrar que o seu orifício de passagem deve ser amplo a ser posicionado a menor distância da loja a ser drenada, não utilizando o dreno por meio de incisão cirúrgica, e sim por meio de uma contraincisão. E olha, para evitar depósitos de fibrina que possam obstruir o seu lúmen, o dreno de Penrose deve ser observado e mobilizado a cada 12 horas, ou seja, tracionando em cada curativo, exceto quando contraindicado, cortando seu excesso e recolocando alfinete de segurança estéril, usando luvas esterilizadas. O orifício de saída deve ser ocluído com gás estéril, devendo este curativo ser substituído sempre que for necessário. E logo nós já queremos conversar um pouquinho com vocês sobre o dreno de sucção da Portovac, que ele é composto por um sistema fechado de drenagem pós-operatória de polietileno, com a resistência projetada para uma sucção contínua e suave. Ele é mais parecido um pouquinho com uma sanfona. Ele possui uma bomba de aspiração com a capacidade de 500 ml e com cordão de fixação, uma extensão intermediária em PVC, com pinça de cortar o fluxo e um conector de 2 ou 3 vias e um catéter de drenagem com a agulha de aço cirúrgico. E ela é muito utilizada para perfurar o local de passagem do dreno. Bem parecida com uma sanfona, ela é usada para drenagem de líquido seroso ou sanguinolento, de locais de dissecção ou de área de anastomoses intraperitoneais. O seu objetivo é facilitar a coaptação dos tecidos adjacentes e impedir o acúmulo de soro e a formação de hematomas. E olha, uma das principais complicações são a erosão do dreno em órgãos com os vasos circunvizinhos e a ruptura do catéter ao ser retirado. E aqui nós vamos mostrar um pouquinho do cuidado de enfermagem com relação ao Portovac. Coloque a máscara, coloque os óculos, as suas luvas. Umedeça as gases com álcool a 70%. Tampeie a extensão do dreno para que venha evitar a entrada de ar. Você deve abrir a tampa do reservatório e logo desprezar o conteúdo. Nesse procedimento, você deve observar a cor, o aspecto, a quantidade e o odor. Realize a desinfecção da tampa do reservatório com gás e com álcool a 70%. Estabeleça o vácuo novamente e feche a tampa do reservatório. Despince a extensão do dreno, despreze o material drenado no expurgo e lave o reservatório granulado. E não esqueça, higiene as suas mãos e realize a anotação de enfermagem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dreno de Abramson, que é muito conhecido como dreno tubular, pois eles são tubos de grande calibre e luz múltiplas e têm as seguintes finalidades: irrigação e aspiração contínuo, usado mais comumente para drenar espaços intraabdominais que se espera drenar grande volume de líquido. E também nós vamos falar um pouquinho sobre o dreno de Kerr. Ele tem o formato de 1T e é introduzido nas vias biliares extrahepáticas, sendo utilizado para drenagem externas, descompressões ou ainda após anastomose biliar, como prótese modeladora, devendo ser fixado por meio de pontos na parede do adenal lateral ao dreno, tanto quanto na pele, impedindo a sua saída espontânea. Também não poderemos nos esquecer do dreno Jackson Pratt, muito conhecido como dreno JP. Os drenos com reservatório JP, eles funcionam com uma pressão negativa e diferencia-se do anterior por possuir a forma de uma pera.
E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre o dreno de Blake. O dreno de Blake é um dispositivo de silicone para a drenagem de fluidos no período pós-operatório. Ele possui canais de fluxo ao longo do seu corpo que diminui a possibilidade de obstrução e possibilitam uma drenagem mais eficiente. O seu centro sólido proporciona uma maior resistência às tensões e, evita as obstruções. E então por hoje é só, pessoal. Essa matéria, Enfermagem na Saúde do Adulto Cirúrgico, com a nossa professora Derlaine da Silva Sabino. E essa equipe é composta por mim, Hanna Vitória, Beatriz Mafra e Jussi Queiroz.